Este curso de modelamento térmico e fluidodinâmico aplicado a processos metalúrgicos tem como foco a apresentação e discussão das técnicas numéricas que são utilizadas na solução das equações diferenciais de conservação de quantidade de movimento, de calor e de massa. Estas equações elas são estudadas nos cursos de fenômenos de transporte. Apesar das técnicas que serão apresentadas aqui serem de aplicação geral, nós concentraremos os exemplos em processos metalúrgicos. Os objetivos gerais deste curso são os de inicialmente entender os princípios em que se baseia o desenvolvimento dos métodos numéricos para a solução das equações de conservação de quantidade de movimento, calor e massa, que são genericamente designadas como equações da termofluidodinâmica. Também de nos familiarizar com a terminologia utilizada nestes métodos. Isso propiciará um entendimento dos textos e de artigos relativos a esses assuntos. Possibilitar também o desenvolvimento de programas para a solução das equações. Ao longo do semestre serão propostos alguns trabalhos em que vocês próprios desenvolverão os programas e analisarão os resultados obtidos. E, finalmente, analisar as implicações de escolhas que são feitas na obtenção das soluções dessas equações de conservação. Usualmente, nós temos várias opções no momento de desenvolver essas soluções, e aí as alternativas que adotamos, elas têm implicações e que é fundamental que nós entendamos o efeito dessas implicações nas soluções e como podemos desenvolver técnicas que sejam as mais adequadas para cada situação. A bibliografia que será utilizada ao longo deste curso são listadas nesse slide. O livro que será utilizado como referência é o livro do Patanka, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. É um livro já antigo, mas é bastante tradicional, é uma referência extremamente citada em diversas universidades. É um livro conciso e bastante adequado para acompanhamento da disciplina. Há um livro-texto também em português, de excelente qualidade, que pode ser utilizado também. Um livro um pouquinho mais recente do que o livro do Patanka, é o livro do Malasequeira e Versteeg, que é uma introdução à computação fluidodinâmica, e para desenvolvimento dos programas, será fundamental que vocês também tenham conhecimentos básicos da linguagem Fortran e também de compiladores Fortran. A referência que eu indico com esse objetivo é esse livro de introdução ao Fortran 77 para microcomputadores. É importante salientar também que este curso não é uma disciplina de fenômenos de transporte, o que significa dizer que os participantes eles já devem possuir os conceitos básicos dessa área. Não é também um curso sobre softwares comerciais de simulação térmica e fluidodinâmica, apesar de no final do curso a gente examinar alguns exemplos de aplicação em um software específico. Não é um objetivo nosso nos concentrar em um software especial. E, finalmente, não é também um curso sobre programação de computadores. Os participantes eles devem possuir ou devem adquirir esses conhecimentos básicos que permitam o desenvolvimento de programas, de preferência na linguagem Fortran, que é a linguagem científica já mais estabelecida e que é utilizada também em softwares comerciais de simulação. Um exemplo de uso dessa linguagem Fortran é no software de simulação do ANSYS, tanto o CFX quanto o Fluent, que utilizam essa linguagem de programação. Inicialmente, é importante conceituarmos modelamento térmico e fluidodinâmico. Esse tipo de modelamento pode ser entendido como o uso das equações gerais de conservação de quantidade de movimento, de calor e de massa para simular processos que envolvam variação de temperatura, de concentração de alguma espécie química e também escoamento de fluidos. Este ramo tem aplicações muito gerais e as equações diferenciais, normalmente, elas não têm soluções analíticas, o que implica na solução numérica dessas equações. Daí o foco deste curso,
que será na apresentação dessas técnicas e análise dessas técnicas que são utilizadas quando se procura simular ou modelar processos que envolvam transferência de calor, de massa e também escoamento de fluidos. A seguir, faremos um breve acompanhamento da evolução deste tipo de modelamento ao longo dos séculos, especialmente nas últimas décadas. Os fundamentos da termofluidodinâmica começaram a ser estabelecidos no século XVII, com o trabalho de Newton, que apresentou então a primeira formulação matemática das leis que regem o movimento dos fluidos. A este trabalho se seguiram contribuições de D'Alembert, Euler, Lagrange e Helmholtz, que estabeleceram equações que são fundamentais quando se deseja estabelecer ou desenvolver modelamento térmico e fluidodinâmico dos processos. Já no século XIX, foram estabelecidas as equações básicas da fluidodinâmica. São conhecidas como equações de Navier-Stokes. Elas foram desenvolvidas em 1822 por Claude-Louis Navier, na França, e George Gabriel Stokes, em 1845, em trabalhos independentes. Essas equações geraram ou estabeleceram matematicamente os princípios de conservação de massa e de quantidade de movimento que regem o escoamento de fluidos nos diferentes sistemas. Essas equações elas estabelecem relações matemáticas entre pressão e velocidades dos fluidos. No final do século XIX, mais especificamente em 1883, Osborne Reynolds construiu um aparato que permitiu pela primeira vez a identificação dos dois regimes de escoamento, que são os regimes laminar e turbulento, e permitiu também caracterizar a condição que provocava a transição de um regime para outro. Ele conseguiu, inclusive, definir um critério matemático expresso em termos de um número adimensional, que posteriormente, em homenagem a ele, foi designado como número de Reynolds, que permitiu, então, caracterizar esses dois regimes. Essa figura que aparece aqui é do artigo original dele, que foi publicado no Transactions da Royal Society, e que hoje é possível que nós acessemos esse artigo através do portal da CAPES. É a publicação original dele da época, trata-se de um trabalho de aproximadamente 50 páginas, onde ele descreve o aparato construído e apresenta também os resultados experimentais que ele obteve. O cenário, então, no final do século XIX, é que a fluidodinâmica, especificamente, estava dividida, ou estava caminhando em duas direções. Uma puramente teórica, que estava associada ao desenvolvimento das equações de conservação e procurar desenvolver também formas analíticas de obter a solução dessas equações, e um outro ramo que era puramente experimental, em que se construíam aparatos, desenvolviam medidas para caracterizar esse regime de escoamento. No início do século XIX, os trabalhos de Prandtl, que era um cientista alemão, ele começou então a unificar essas duas abordagens e utilizar então informações experimentais para complementar a abordagem teórica. Em 1928, trabalhos de Courant, Friedrich e Levy foram um passo importante no desenvolvimento de técnicas numéricas para a solução das equações de conservação, no caso da abordagem fluidodinâmica. Um grande ponto também que incentivou o desenvolvimento dessas técnicas numéricas foi a invenção do computador, que ocorreu em 1930. A partir de 1960, começou-se a ter a disponibilidade de computadores digitais, que é a formatação predominante nos dias de hoje, e a partir da década de 70, o custo dos computadores começou a cair de forma vertiginosa, né, e em paralelo com isso, ocorreu e ainda continua ocorrendo uma expansão bastante grande da termofluidodinâmica computacional. Uma informação que eu julguei interessante é que os computadores pessoais de hoje têm a capacidade de cálculo dos supercomputadores que eram utilizados nas décadas de 80 e 90. Uma outra informação que evidencia o grande desenvolvimento da área de termofluidodinâmica
é o fato dos exercícios que hoje são propostos nas disciplinas relativas a essas áreas terem sido teses de doutorado nas décadas de 50 e de 60. Podemos dizer que hoje grande parte dos problemas que envolvem transferência de calor, de massa e de escoamento de fluidos, eles são bastante complexos e invariavelmente requerem a solução das equações através do uso de uma técnica computacional. Esse ramo é conhecido como fluidodinâmica computacional, em inglês é CFD, que é uma sigla bastante popular e utilizada na literatura. A termofluidodinâmica ela tem aplicações que são bastante gerais em diversos ramos do conhecimento. Aqui nesse slide estão citadas algumas delas, né? Ela é utilizada na previsão do tempo, no meio ambiente, para olhar a dissipação de poluentes, analisar movimento de tornados e furacões. É utilizado bastante, já há bastante tempo, no projeto de aeronaves e de veículos, no projeto de componentes eletrônicos e de sistemas de resfriamento desses componentes, em processos químicos, em particular, interesse para nós em processos metalúrgicos, onde a termofluidodinâmica pode ser utilizada pelo projeto de novos equipamentos e melhoria de performance de equipamentos já existentes, e mais recentemente o uso da termofluidodinâmica, particularmente da fluidodinâmica, se tornou bastante popular na área médica. Um exemplo de aplicação da termofluidodinâmica em processos metalúrgicos é este que é apresentado aqui nesta figura, que ilustra um molde de lingotamento contínuo. Aqui nós estamos vendo apenas metade desse molde. Essa região aqui em azul representa a válvula submersa, e aqui o que é apresentado então é um perfil de temperaturas no interior do molde. A escala das temperaturas está indicada aqui, e aqui nós temos a distribuição de temperaturas, e neste modelo foi incluído também o fenômeno de solidificação. Então, esse tipo de simulação ela é útil, por exemplo, para analisarmos o efeito do projeto da válvula submersa sobre o padrão de escoamento de fluido, sobre o padrão de resfriamento no molde, e esses dois ambos têm efeitos significativos sobre a qualidade do produto, sobre a incidência de defeitos, o que mostra uma grande aplicação, uma relevante aplicação na área metalúrgica. Este texto que está aqui eu retirei de um livro relativo à área de computação fluidodinâmica, e eu julguei interessante porque mostra um caso de utilização dessa solução numérica das equações de conservação pela NASA já há algumas décadas. Sei que nós estamos falando no final da década de 70, onde eles tinham duas opções para otimizar o desenho de um veículo. Essas duas opções, uma delas era a abordagem empírica, utilizando testes em túnel de vento, que teve um custo estimado em torno de $150 mil, que seria também um custo bastante elevado para a época, né, e que representaria um atraso no projeto. O que eles fizeram foi desenvolver ou redesenhar a asa dessa aeronave usando simulação computacional, e o custo final disso foi em torno de $6 mil. Aqui tem a referência de onde foi tirada essa informação. Então, nos dias de hoje, basicamente, nós temos três abordagens para tratar os problemas mais complexos de escoamento, transferência de calor e massa. Uma abordagem puramente experimental, uma puramente teórica e a área de computação fluidodinâmica, que na realidade tem sido considerado como uma terceira área, porque ela envolve o uso de uma fundamentação teórica com acoplamento de resultados experimentais. Ela tem significativas vantagens em termos de custo, facilidade de implementação, mas em muitas situações, quando estamos lidando com escoamentos turbulentos, ainda temos uma limitação séria no conhecimento, né? Não há ainda um modelo geral para turbulência, os modelos são desenvolvidos usualmente para aplicações mais específicas, o que vai demandar sempre, nessas situações, uma validação experimental dos resultados gerados pelas simulações. Mas dentre todas essas três áreas, nós podemos afirmar que, sem dúvida, a computação fluidodinâmica é uma área que tem apresentado maior desenvolvimento, isso tudo muito graças ao barateamento dos computadores, aumento de sua capacidade
e avanço cada vez mais significativo nas técnicas de soluções numéricas das equações de conservação.